Essa noite, hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens e sermões que fazem alusão à nossa celebração de 2 anos do início da plantação da nossa congregação. Ainda somos, é verdade, uma igreja em fase de plantação, mas nós queremos trabalhar a temática uma igreja para os nossos filhos. Uma igreja para os nossos filhos. Isso se dá por conta da temática trabalhada aqui na Trelice e a Videira, e a gente percebeu que muito do que a gente está fazendo hoje alcançará as próximas gerações e talvez, muito provavelmente e possivelmente, nós não estaremos diretamente vendo o que está sendo plantado hoje. Em outras palavras, a nossa grande missão é, sem dúvidas, meus amados irmãos, plantarmos uma igreja que, pelos seus frutos, se estabeleça, portanto, o seu legado. Portanto, eu queria pensar com você, a partir desse domingo, sobre que tipo de igreja nós deixaremos para os nossos filhos, que tipo de igreja nós estamos plantando para alcançar as próximas gerações. E para ajudar a responder essa pergunta, nós vamos abordar aqui os 8 capítulos do livro Ame a Sua Igreja, de Tony Merida, da editora Pronobis. E esse livro trata de 8 verdades sobre ser membro de uma igreja local. Nós vamos falar sobre pertencer, acolher, congregar, cuidar, servir, honrar, testemunhar e comissionar. Essas 8 marcas que competem a igreja verdadeira, elas serão, portanto, analisadas à luz dessa temática do livro Ame a Sua Igreja e da nossa festividade a respeito de uma igreja para os nossos filhos. Quero registrar a presença aqui dos meus amigos de longas datas, Alan Dantas e Sila Siqueira. Estavam devendo uma visita há algum tempo já e vieram não só pagar a visita, como revê-los é uma alegria, e queria que logo depois do culto os irmãos saudassem esses irmãos queridos que estão conosco aqui nessa noite. Minha gente, o tema do livro de Tony Merida me chama muita atenção. Ele fala sobre ame a sua igreja. Veja, é uma ordem expressa. Ame a sua igreja. Eu sei que diante dessa ordem expressa, nós devemos nos perguntar: por que eu devo amar a minha igreja? Você já parou para pensar que as propostas de amor, elas são terrivelmente apelativas nos nossos dias? Qualquer experiência de compra que você faça hoje não é mais uma experiência de compra, é a experiência de compra. Se você observar, uma propaganda de McDonald's não diz assim, venha e coma o nosso McDonald's, você vai gostar. Ela diz assim, venha viver a experiência de um hambúrguer delicioso, um McDonald's como você nunca viu antes. Existe sempre um apelativo efetivo envolvido nas nossas propagandas a despeito de qualquer coisa. E diante disso, amar é uma temática que nos nossos dias, além de estar vulgarizada, ela está um tanto quanto mal definida. E amar a igreja, então, visto diante do nosso contexto atual, onde muitos têm se entristecido com a igreja, compete-se então em um desafio. E por que, então, pastor, eu deveria amar a igreja local? Charles Schulz, um cartunista americano, criador das tirinhas Snoopy, certamente você já ouviu aquelas tirinhas do Snoopy, ele colocou nos lábios do personagem Linus uma frase que revela o coração de muitos. Linus falou o seguinte: eu amo a humanidade, o que eu não consigo suportar são as pessoas. Deu para entender o que ele quer dizer? Eu amo a humanidade, eu não consigo suportar as pessoas. Nessa mesma linha de raciocínio, há muitos que professam a fé em Cristo, mas não demonstram afeição pela igreja. Como se nos nossos dias uma lógica, através de uma frase, se tornou muito comum. E a frase nos lábios de muitas pessoas é: Cristo sim, igreja não.
Há quem considere a igreja uma instituição ultrapassada, uma instituição que não revela mais o caráter de Cristo. Porém, meus amados irmãos, essas pessoas esquecem-se de que Jesus e sua igreja, eles são indivisíveis. Não dá para amar Jesus sem amar a sua igreja. Não dá para ter uma relação saudável com Jesus sem, de fato, ter uma relação saudável com a sua igreja. E não sou eu quem digo isso, é a própria Bíblia. A Bíblia mostra como Jesus se identifica com a sua igreja. Ele disse a Saulo no caminho de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas a pergunta é: Saulo perseguia Jesus ou a igreja? A igreja. Mas perseguir a igreja é o mesmo que perseguir Jesus, porque Jesus e sua igreja são indivisíveis. Meus amados irmãos, Apocalipse 2:1 mostra Jesus andando no meio da sua igreja. Portanto, não há como desassociar a igreja de Jesus, Jesus da igreja. Essa lógica do Jesus sim, igreja não, ela se equivoca. Porque por mais que a igreja ela tenha os seus problemas, ainda assim, Jesus se identifica com ela. A Bíblia mostra igrejas saudáveis, como também mostra igrejas problemáticas. A igreja de Corinto era uma igreja problemática. Depois leia 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios. Tinha muito flamenguista lá, era uma igreja bem complicada. Mas veja, irmãos, na igreja de Corinto, Paulo vai repreender aqueles irmãos porque eles tinham problemas com divisão. Uns diziam: eu sou de Paulo, outro sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Problemas na ceia, problemas no casamento, irmão contra irmão, um jovem que se deitava com a mulher do pai. Tudo isso na igreja, uma igreja extremamente problemática. Mas quando Paulo abre a sua carta direcionada aos Coríntios, no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa. Paulo vai depois falar uma série de situações reprováveis naquela igreja. Mas antes de tudo ele está dizendo: apesar dos pesares, em Corinto há uma igreja que é de Deus. Como nós ousamos desassociar Cristo da sua igreja por causa de erros cometidos na igreja? Quando alguém fala assim: eu não vou à igreja porque lá tem gente hipócrita, é o mesmo que dizer: eu não vou à academia porque lá tem gente acima do peso. Se não houver gente hipócrita na igreja, onde haverá? Se aqui é o lugar aonde estamos sendo treinados ou tratados por Deus e moldados ao caráter de Jesus. Eu sei, irmãos, que infelizmente alguns foram feridos no caminho. Eu sei disso. Muitos foram feridos em nome de Deus e por isso fecharam o coração para a igreja. Mas eu recorro a C.S. Lewis, em seu livro 4 Amores. Ele nos adverte que há somente 2 lugares onde estaremos a salvo das decepções do amor. E sabe onde são esses 2 lugares? Ou no inferno, ou no céu. Ou no inferno pela ausência do amor, ou no céu pela perfeição do amor. Aí C.S. Lewis completa dizendo que amar, portanto, é tornar-se vulnerável. Olha que coisa maravilhosa. Amar é tornar-se vulnerável. Em outras palavras, quem ama sofre. Porque o verdadeiro amor sofre. Meus amados irmãos, a vida da igreja é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que você sofre pelos erros de alguém, por outro lado, alguém já sofreu pelos seus erros. Portanto, amar a igreja não significa ignorar as fraquezas dela, mas amar a igreja é estar disposto a amá-la apesar das suas fraquezas.
Pare para pensar agora, e eu não quero fazer uma reflexão provocativa à toa, mas pare para pensar agora e pense assim: se a minha igreja fosse composta por pessoas como eu, como ela seria? Se os membros da minha igreja fossem como eu, Isaac está rindo ali, porque se fosse como Isaac ia ser uma bênção, né? Isaac está só viajando agora, turista, irmãos, ele está demais. Mas pense aí, se a sua igreja fosse composta apenas por pessoas como você, exatamente como você, como ela seria? Tony Merida, portanto, o autor do livro, recomenda você ler esse livro. Inclusive, o irmão Emerson está organizando aí uma compra coletiva para no Clube do Livro do mês que vem nós debatermos juntos. E o autor do livro, portanto, Tony Merida, ele oferece algumas razões boas para que a gente ame a igreja. Mas a maior lição que ele nos traz é que nós devemos amar a igreja porque Jesus ama a igreja. Isso basta, irmãos. Pastor, por que eu devo amar a igreja? Eu poderia aqui argumentar muita coisa, mas eu só quero argumentar isso. Por que eu devo amar a igreja? Por uma razão, porque Jesus ama a igreja. Logo, nós devemos amar aquilo que Jesus ama. Se Jesus ama a igreja, o nosso amor também deve estar direcionado em amar a igreja. Há um grande fato, irmãos, uma grande verdade na igreja. É que na igreja existem pessoas difíceis de amar. É ou não é? Vou até repetir porque eu acho que você me deixou meio sozinho aqui, mas é um fato. Na igreja existem pessoas difíceis de amar. Sim ou não? Você, inclusive, é uma delas. Sim ou não? Eu sou uma delas. Porque nós não amaríamos, portanto, a igreja que Jesus amou com tanta gente complexa e difícil. Eu torço por confiança, irmão. Sabe o que é isso? Imagine quem torce para o Vasco. Portanto, meus amados irmãos, em detrimento das nossas fraquezas, debilidades, imperfeições, nós devemos amar a igreja, porque a ideia do amo Jesus, a igreja não, ela é inconsistente e problemática. Porque a igreja é a noiva de Cristo. Quando alguém fala assim, eu amo Jesus, mas não amo a igreja, é como se você dissesse ao seu melhor amigo, eu amo você, mas odeio a sua esposa. Já pensou falar isso para ele? Quem ama Jesus deve amar a sua noiva, é uma ação consequencial. Jesus ama a sua noiva e por que nós não amaríamos? Portanto, meus amados irmãos, a igreja que nós queremos para os nossos filhos é a igreja da vida real. Dietrich Bonhoeffer, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele fala que aquele que deseja a igreja ideal em detrimento da igreja real não terá uma e destruirá outra. Entendeu isso? Aquele que vive na espera de ter uma igreja ideal, a igreja dos meus sonhos, ele vai destruir essa e não vai ter a outra, que é a igreja real. Porque, irmãos, a igreja real, por vezes, ela revelará para nós muitas feiuras existenciais. Mas, sobretudo, é aqui, irmãos, nesse contexto de coletividade, onde nós somos alcançados pela graça de Deus. Eu quero lhe dar duas razões. Até o dia 21 de outubro, quando o nosso pastor Márcio vai estar conosco aqui pregando, no nosso culto de caráter festivo, duas razões para que você de fato ame a sua igreja. Tony Merida, ele traz duas primeiras características no livro, que são pertencer e acolher. Eu queria falar com você hoje sobre pertencer, uma família centrada no Evangelho, e acolher, a hospitalidade centrada na graça. E para começar, nós temos uma ideia lógica que é sintetizada aqui na minha palavra nessa noite. Pertencer à família da fé deve nos levar a sermos uma igreja acolhedora. E eu quero trabalhar com vocês hoje um texto, e finalmente vamos ler o texto, né, irmão? Estou só falando aqui, vamos à palavra.
Hebreus 13. Abra sua Bíblia e deixe ela aberta. Hebreus 13. Esse é um dos textos que eu mais gosto de toda a Bíblia. Vez ou outra eu estou sempre recorrendo a esse texto. E por que eu gosto dele, irmãos? Porque ele é surpreendentemente impactante e, por que não dizer, enigmático. E esse texto, ele fala muito bem para nós sobre essas duas propostas que são pertencer e acolher. Vamos ler? Diz assim o texto bíblico: continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Não é enigmático esse texto? Eu gosto dele porque ele é revelador. Continuem a amar uns aos outros como irmãos. A gente está lendo aqui na linguagem ou na versão NVI, que é a nova versão internacional. As versões anteriores, elas falam o seguinte: permaneçam entre vós o amor fraternal. O amor fraternal. A NVI, ela já traduz a expressão amor fraternal para amor uns com os outros, ou entre irmãos. E não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Umas traduções mais antigas falam o seguinte: lembrai-vos da hospitalidade, porque muitos, sem saber, receberam anjos em sua casa. Então veja, irmãos, nós temos aqui um texto que é extremamente revelador. Por que ele é revelador? Primeiro porque nós observamos aqui a ideia do pertencimento ativo. Deus nos deu o anseio por comunidade e nos deu também o lugar onde esse anseio deve ser satisfeito, que é a igreja. Já parou para pensar que nós passamos a vida toda buscando por esse sentimento de pertencimento? Em outras palavras, nós estamos sempre buscando um lugar para pertencer, seja uma tribo, seja um clube, seja uma banda para tocar, mas a gente quer se encontrar no mundo. E quando nós encontramos uma razão para viver e para pertencer, nós somos capazes de dar a vida por ela. Já falei isso aqui para você e falo mais uma vez: quer conhecer teologia? Vá a um estádio de futebol. Ali você vai entender o que é uma doxologia errada, não a Deus, mas a um clube de futebol. Lá, a devoção é apresentada nos louvores, em forma de cântico. Isso por quê? Porque aqueles que ali estão, eles estão exalando um sentimento de pertencimento. O time faz gol, o cara pega o escudo do time e beija para dizer assim: eu pertenço a isso aqui, eu sou daqui. E veja, meus amados irmãos, adolescentes vivem muito essa tensão, a tensão de buscar algum lugar de pertencimento. Mas o fato é, meus amados irmãos, que somente em Cristo e na igreja nós, de fato, iremos pertencer. Esse texto também fala sobre acolhimento prático. A Bíblia nos mostra que praticar a hospitalidade é algo que agrada a Deus. E especificamente falar de hospitalidade, acolhimento, pertencimento ativo no livro de Hebreus é, sem sombra de dúvidas, sermos levados a algumas implicações práticas da própria proposta do livro. Porque veja, meus amados irmãos, é muito interessante a gente perceber que o autor aos Hebreus, e eu sei que tem muita discussão sobre quem de fato escreveu a carta aos Hebreus, para a maioria talvez foi Paulo pela maneira como ele escreve, que se parece muito com Paulo, mas é interessante que o livro de Hebreus ele aborda questões teológicas profundas. Se você ler Hebreus, você vai perceber
que o autor ele traz em toda a carta a ideia da supremacia de Cristo face os elementos da antiga aliança. E a missão do autor é tratar sobre a cristologia e a superioridade de Cristo diante de toda aquela cultura do Antigo Testamento. Só que o que é interessante é que o autor está falando o seguinte, Cristo é maior que todos os elementos da fé judaica, e no final, nesse texto que a gente leu, ele traz aplicações práticas. Veja, ele vai falar lá que Cristo é maior que Moisés, que os anjos, que Abraão, que a Menorá, que toda aquela indumentária da religião judaica. Aí no capítulo 13, ele fala assim, pratiquem o amor, lembrem da hospitalidade, orem pelos presos, o casamento seja santo, ou seja, ele traz para a prática aquilo que ele conceituou em forma de doutrina. Qual é o nome disso, pastor? Isso é um tipo de espiritualidade que sai do campo da teoria e é levado para a prática. É o que a teologia chama de ortopraxia. O que é isso, pastor? Falou grego? Falei. Mas veja, a ortopraxia é a ideia do conhecimento praticado. Prática. É como se o autor dissesse, aprendeu, ouviu o conteúdo, a doutrina, agora pratique. E é interessante a sua proposta. Ele conceitua a doutrina, traz argumentos teológicos sólidos e no final fala, pratiquem. Isso porque, meus amados irmãos, nós devemos desenvolver, portanto, uma espiritualidade que é para além dos templos, para além da liturgia, para além do domingo. A nossa espiritualidade deve ser levada para a vida. Portanto, meus amados irmãos, o que esse capítulo 13 quer nos revelar é que nós devemos diminuir a distância entre o que sabemos e entre o que vivemos. 12 capítulos conceituando a doutrina e no final, pratiquem. Sejam praticantes, porque não é o quanto da Bíblia nós conhecemos, mas é o quanto da Bíblia nós estamos dispostos a viver, a praticar. Portanto, o que o autor aos Hebreus nos traz aqui é a ideia da vida cristã no mundo real. E como que é a vida cristã no mundo real? É uma espiritualidade que mostra a supremacia de Cristo, não só sobre os anjos, não só sobre o templo, não só sobre Moisés, mas Cristo também deve ser soberano em meu amor fraternal para com meu irmão da igreja, supremo na minha hospitalidade, na minha compaixão pelos prisioneiros e pelos que sofrem. Esses são aspectos da vida cristã que devem ser vividos no mundo real. Depois, leia em casa todo o capítulo 13 e veja como a vida cristã ela é prática. Essas aplicações, por exemplo, irmãos, elas devem nos levar ao entendimento de que a nossa fé não é meramente teórica, não é uma fé verborrágica, não é uma fé apenas de palavras, mas é uma fé que deve ser levada à prática. Nós devemos ser teologicamente sólidos, consistentes, mas também amorosos, compassivos, acolher o estranho, amar o irmão, orar pelos presos. Meus amados irmãos, que nós possamos aplicar essas realidades profundas na nossa vida e na nossa igreja, porque se estamos projetando uma igreja para os nossos filhos, que essa igreja seja marcada pela prática, que essa igreja seja marcada, portanto, pela forma como ela não apenas ensina, mas como ela vive. O grande problema, irmãos, é que nós somos doutores em ensinar, mas neófitos em viver. A gente dá aula na teoria, mas somos deficientes na prática. Portanto, meus amados irmãos, quando se fala em projetar uma igreja para os nossos filhos, e ao analisarmos a ordem expressa na teologia prática de Hebreus 13, 1 e 2, nós somos levados à ordem
do amor fraternal e do acolhimento hospitaleiro. O texto fala o seguinte: permaneça entre vós o amor fraternal, ou sejam atuantemente permanentes em amar fraternalmente. Veja, irmãos, o autor, ele começa com uma ordem clara: permaneçam, continuem no amor fraternal. Por favor, ouça isso por gentileza. Permanecer é sempre desafiador, sim ou não? O problema não é chegar onde se deseja chegar. O problema é permanecer. Eu estou futebolístico hoje, vou utilizar mais uma vez a alusão do futebol. O Botafogo está líder do campeonato aí, disparado. Já é campeão? Não, por quê? Porque ele tem que permanecer. Senão tudo que ele fez até agora não adianta nada. Por quê? Porque o difícil mesmo é permanecer. E tudo na vida deve ter a marca da consistência e da permanência. Aí o autor fala aqui o seguinte: permaneça entre vós o amor fraternal. Só tem um detalhe, irmãos. Se para nós é desafiador a ideia de permanecer amando, imagine para esses crentes aqui que estavam sofrendo perseguição. Irmãos, esse autor de Hebreus, ele está escrevendo para crentes que constantemente eram presos por ser crentes. Nós aqui no mundo ocidental, livre, até a página 2, nós não temos a ideia do que é isso, você ser preso por ser cristão. Só que o autor aqui, ele está olhando ou escrevendo para um povo que está sofrendo, e no sofrimento das pessoas, no sofrimento dos crentes, ele diz assim: não parem de amar. Continuem amando. Veja, irmãos, ele não traz uma palavra de autocomiseração, de vitimismo, tipo: oh, meus filhos, eu sei o quanto vocês estão sofrendo, sendo perseguidos, sendo presos diariamente. Ele diz: não, mesmo sofrendo, amem, continuem amando, continuem a amar uns aos outros como irmãos. E esse texto, por isso que eu disse que eu gosto muito, porque ele significa muito do que eu entendo por amor ao irmão. Porque se esses irmãos aqui estavam sofrendo perseguição e foram ordenados a amar e continuar amando, e nós, que vivemos na sociedade do descartável, onde relações se quebram e não se consertam mais, onde pessoas amam até a página 2, onde relacionamentos são descartáveis, onde amizades se desfazem nesse mundo líquido que vivemos. E nós, João 12 diz que Jesus amou os seus apóstolos até o fim. 3 anos amando gente como você e eu, mas amou até o fim. Esses irmãos aqui estavam vivendo dias de perseguição, morrendo por causa da fé. E o autor vai dizer para eles assim: olha, permaneçam amando uns aos outros. Portanto, irmãos, amar pode custar muito caro. Se você ligar qualquer TV ou acessar qualquer página hoje, tem muita gente falando sobre amor. Mas a verdade, irmãos, é que o amor continuará em si mesmo. Cuide que ele continue em você. Continuem a amar uns aos outros como irmãos. Essa primeira instrução nos lembra, sobretudo, da importância do amor mútuo na comunidade cristã. O termo aqui, como irmãos, enfatiza o laço profundo que nós crentes compartilhamos da nossa fé em Cristo. O amor entre irmãos deve ser genuíno e, sobretudo, sacrificial, constante,
e refletindo o amor de Deus por nós. Como nós temos nos amado? Será que a igreja que nós temos projetado para os nossos filhos será marcada pelo amor? Ou será marcada pelos dons? Não que uma coisa invalide a outra, mas estrategicamente o apóstolo Paulo, escrevendo a problemática igreja de Corinto, no capítulo 13, entre o 12 e o 14, que falam de dons espirituais, ele vai colocar no meio o 13, falando sobre amor. Como quem diz, vocês conhecem muito de dons, mas desprezam o maior dom, que é o dom do amor. Meus amados irmãos, amar é desafiador, ainda mais quando se conhece de perto os defeitos alheios. Sim ou não? Porque é difícil amar. Porque no começo tudo é bom, tudo é maravilhoso. No casamento no início, que coisa maravilhosa, né? Até o ronco do outro a gente se apaixona. Mas depois de 7 anos vendo aquele ronco, a gente quer orar para Jesus levar. Então, quando se conhece as vulnerabilidades alheias, as fraquezas do outro, amar se torna um desafio. Só que o autor está dizendo, em detrimento do tempo, em detrimento das fraquezas e debilidades, continue amando. Porque a Bíblia diz que amor é característico de Deus. 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Veja, Deus não é o amor, porque o amor, Deus não é uma contingência ligada ao amor. Deus é amor, em essência Ele é amor. Portanto, nós devemos permanecer amando. Só que Ele fala, continuem amando uns aos outros. O amor fraternal, que é esse amor aqui, o amor da família da fé. Não é o amor, como disse John Stott, aos domingos, mas entre os domingos. Não é um amor esporádico, de que eu lhe vejo hoje, oi meu irmão, paz, boa semana. Não. É o amor da vida na vida. É o amor do discipulado cristão. É o amor que eu sei que se meu irmão está precisando, eu devo socorrê-lo porque eu amo. E como diz o Novo Testamento, filhinhos, que o seu amor não seja um amor de palavras, mas de obras. Portanto, irmãos, a igreja que nós queremos para os nossos filhos deve ser marcada por esse amor característico da igreja. Um amor que nos une, que nos fortalece, um amor que revela de fato quem nós servimos. Só que a ênfase do texto ainda é, não se esqueçam de demonstrar hospitalidade. Eu gosto desse texto pelo jogo de palavras. Primeiro ele fala assim, continuem a amar uns aos outros como irmãos. E agora, não se esqueça de demonstrar hospitalidade. A primeira ordem, permaneça. Agora, não se esqueça. Porque nós somos tentados a não permanecer e a se esquecer. E se possível for, o autor está dizendo, façam o máximo possível de exercício mental para não esquecer de coisas importantes, tais quais hospitalidades, ser acolhedor. Aqui, irmãos, nós somos exortados, portanto, a praticar a hospitalidade de forma ativa e consciente. E veja, a hospitalidade bíblica, ela não é apenas algo sobre receber amigos e familiares. Não é aquele almoço de domingo que você faz e, vem aqui, meu irmão, meu primo, meu cunhado. Cunhado não, né? Cunhado a gente não chama não. Na verdade, meus amados irmãos, a hospitalidade bíblica também alcança estranhos, viajantes, forasteiros. O autor está fazendo aqui referência, quando ele fala que muitos receberam anjos sem saber, ao exemplo de Abraão e Sara, que hospedaram anjos sem saber, em Gênesis 18, do 1 ao 15. Isso, portanto, ressalta a ideia de que nossa hospitalidade, ela pode ter implicações divinas que talvez nós não sabemos. Então, veja que lógica maravilhosa. Se nós pertencemos à igreja, por consequência, a igreja deve ser acolhedora.
Se nós amamos a igreja e somos parte do seu corpo, membros do corpo de Cristo, logo nós somos levados à prática de quê? De acolher. Amar o irmão e ser hospitaleiro, ser acolhedor com o estranho. Agora, me permita aqui recorrer aos termos gregos, mas não para embaralhar sua cabeça, mas para facilitar o entendimento. Veja que interessante. Eu sei que eu falei embaralhar, mas é embaralhar, mas tudo bem. Nós temos aqui duas expressões claras no texto. Primeiro é amor fraternal, que é a ideia do continuem a amar uns aos outros como irmãos. Amor ao irmão, no grego, é uma expressão só, que é a expressão Filadelfia. Você já ouviu essa expressão em algum lugar, né? A igreja de Filadélfia. Filadelfia é, na verdade, uma combinação de duas palavras. Phileo ou phileo, que significa amor ou afeto, e adelphos, que significa irmão. Portanto, Filadelfia, amor ao irmão. A primeira ordem é permaneça a Filadélfia, ou permaneça o amor entre irmãos. E na Bíblia, esse termo ele descreve o amor mútuo e o relacionamento entre os crentes. Isso é bom, né, irmãos? Porque veja, a igreja é o único lugar onde você conhece a pessoa agora. E automaticamente você chama ela de irmão. E não é hipocrisia, é verdade. É ou não é? Há uma coisa maravilhosa no amor da igreja que é inexplicável. É que eu lhe conheço agora. E eu posso falar para você assim, ô meu irmão, e não estou mentindo, é verdade. Nós somos irmãos através do amor de Cristo. Tem uma canção antiga, que eu acho até que já cantaram aqui, que eu gosto muito dessa canção. Ela fala o seguinte: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. Expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. E aí? Expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. Enfim, aí depois a canção fala o seguinte: a aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Aí ele fala o seguinte agora: eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Irmãos, essa é a Filadelfia da igreja. É o amor entre irmãos. Esse amor que a gente não consegue viver sem. Só que veja, o outro termo que está em destaque aqui é o termo hospitalidade. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade. Olha que coisa interessante. A palavra hospitalidade deriva do termo grego filoxenia. O primeiro foi Filadelfia, hospitalidade é filoxenia, que é a combinação de duas palavras. Phileo ou phileo, amor, e xenos, que significa estrangeiro. Daqui vem o termo ou a expressão xenofobia. Xeno, estrangeiro. Portanto, a hospitalidade na Bíblia refere-se ao ato de receber e cuidar de estrangeiros e viajantes. Veja, irmãos, note, as duas palavras, tanto a palavra amor fraternal, Filadelfia, quanto hospitalidade, que é a ideia de filoxenia, as duas palavras possuem a mesma raiz, que é a palavra filéu, amor. Amor fraternal e hospitalidade são formas de amar, de demonstrar amor na prática. Que coisa linda, irmãos. Amor ao irmão, que eu vejo todo domingo, que eu conheço, sei seu nome, sua história. E amor ao estranho, que talvez bate na porta do meu carro, pedindo uma ajuda, e na maioria das vezes eu ignoro. O autor está dizendo, lembre-se disso, porque muitos sem perceber, fazendo isso, receberam anjos. Irmãos, eu não quero aqui desenvolver uma espiritualidade infantil. Agora nós vamos ser uma igreja, uma ONG. Não.
Agora nós vamos sair por aí fazendo caridade. Essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é a glória de Deus, é adorar a Deus. Mas nós não podemos esquecer que amar o irmão é tão importante quanto amar o estranho. Nós não podemos perder as características do verdadeiro cristianismo que ama. Seja o irmão que eu tomo a ceia, seja o estranho, que talvez eu só verei naquela oportunidade. Em resumo, irmãos, amor fraternal se refere ao amor caloroso e genuíno entre os membros da família da fé, enquanto hospitalidade envolve receber e cuidar de estranhos, demonstrando, portanto, generosidade, bondade e muitas das vezes sem receber ou esperar qualquer tipo de recompensa. Portanto, continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Essa menção aqui, irmãos, é uma referência, como eu falei, a Gênesis 18. Sara e Abraão receberam anjos sem saber. Só que veja, também essa expressão traz a ideia de que ser hospitaleiro, saber acolher, pode trazer implicações divinas que vão além do que nós podemos receber. Eu sei que muitos teólogos debatem acerca de que anjo é esse aqui. Talvez alguns dizem, não, o anjo é o anjo mesmo, né? Que um anjo que vem, o enviado de Deus, Miguel, Gabriel. O pastor Márcio, em uma das aulas de seminário, ele falou algo que me chamou muita atenção. É que sempre que os anjos vinham no Antigo Testamento para comissionar, sendo enviados, eles vinham em forma angelical. Mas sempre que você observa o Novo Testamento, esses anjos, eles já aparecem em formas corporais. Então, possivelmente, esse autor aqui está falando de que anjos aqui não são literalmente seres celestiais, mas a palavra anjo, que é o termo grego ângelos, ou o termo hebraico malar, falando a mesma coisa, enviados. Quer ver uma coisa que vai... Vou falar aqui, veja. Quem aqui já foi na igreja e falou assim, que o Senhor abençoe... Ouviu alguém falar assim, irmão, estou aqui, né, pregando, tal, quero agradecer ao anjo da igreja. Já viu essa expressão? De onde é que vem essa expressão? Apocalipse. João, escrevendo as 7 cartas, fala lá, né? Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, Tiatira, por aí vai. O problema é que as pessoas acham que o pastor da igreja, que era o receptor da carta, ele era uma espécie de anjo mesmo da igreja. Mas não, por que ele era o anjo da igreja? Porque ele era o enviado para ler a carta para a igreja, entendeu? A palavra anjo significa enviado. Portanto, o pastor recebia aquela carta e ele era enviado a ler a carta para aquela igreja. Por isso ele é o anjo. Está vendo alguma asa aqui atrás de mim? Não, né, irmãos? Eu sou só o enviado aqui para falar para vocês da carta. Deu para entender? Então, possivelmente, esse anjo aqui do texto é alguém enviado de Deus. Mas é alguém. Qual é a grande lógica aqui, irmãos? É que muitos dos nossos dias, eles querem ver anjos travestidos de fogo, cercados por algum tipo de bola de fogo celestial, espada flamejante. Mas na maioria das vezes, nós desprezamos a visita de enviados de Deus, talvez, quando eles, travestidos de humildade, cruzam o nosso caminho. Hoje pela manhã, a gente estava indo para a igreja, para o culto, lá no Americano Batista, e do lado da igreja, na calçada do colégio, na calçada assim, tinha uma família, irmãos, uma família, dormindo na calçada. E eles montaram ali uma espécie de cabana de papelão, estavam ali. E eu não pude pensar por um momento, meu Deus, a gente está indo aqui cultuar aqui do lado. E tem uma família aqui que a gente não consegue estender a mão. Eu lembro que uma vez,
Eu estava no calçadão, ali da João Pessoa, e andando no calçadão, eu sou uma pessoa muito observadora, assim, tipo, eu consigo ver as pessoas de longe, e muitos nem me veem. Thaís não, Thaís é desligada, não vê ninguém, assim, tipo, vai andando e tem um foco só. O pessoal está chamando ela de metida, mas é porque ela é desleixada mesmo, não consegue ver. Eu não consigo ver. Mas nesse dia, eu lembro que eu estava saindo do curso, isso já faz uns 7 anos. Saindo do curso lá, irmão Igor, na João Pessoa, tem uma igreja ali, acho que é Senhor do Bonfim, dos Passos. Isso, lado esquerdo. E aí eu, caminhando tal, de repente eu escuto assim, pastor, não fala com uns hippie não, é? Aí eu parei assim, era um hippie, mexendo naquele negócio que eles fazem lá, aqueles artesanatos. Eu parei assim, falei, falou comigo mesmo ali, é com o senhor, pastor, por acaso o hippie é invisível? Eu falei, senhor, meu irmão, me perdoe, eu não lhe vi, porque se eu tivesse visto, certamente eu falaria contigo, porque eu sou uma pessoa muito atenciosa. Ele falou, pois é, pastor, o senhor passa aqui e não me vê, como é que o senhor não me vê e tal? Eu falei, meu irmão, você me conhece? Ele falou, conheço, pastor. Eu estou toda terça na sua igreja ouvindo o senhor pregar. Na época eu pastoreava uma igreja aqui no bairro Industrial. Ele falou, toda terça eu estou lá ouvindo o senhor pregar. Aí acabou comigo. Falei, meu irmão, me perdoe. Pelo amor de Deus, me perdoe. O que é que eu posso fazer para consertar a minha falha? Falou, paga um café para mim, pastor. Falei, beleza, vamos ali. Escolha o café aí. Ele só queria café mesmo, não era nem pão, não é café mesmo, café preto, sem açúcar. Ele falou, pastor, o senhor sabe que eu estou com a galera lá, né? Eu posso encher a garrafa? Falei, pode, meu irmão, fica à vontade. Aí quando ele voltou para lá, que fez a festa com a rapaziada, ele falou assim, pastor, nunca mais você vai passar por aqui sem olhar para cá, né? Pois é, irmãos, eu passo hoje no calçadão, naquele trecho, sempre observando. Em outra oportunidade, acho que já falei isso aqui também. Eu fui pregar em uma igreja aqui, saí do culto, estava eu e o irmão Daniel do futebol, que se acha bom. Daniel, a gente saiu do futebol, da igreja, da pregação. Falei, Daniel, estou com fome, cara, pregar da fome, vamos lanchar. Aí, Silas, chegou aqui no Frank's Lanche, aqui no Santo Antônio. A igreja no João Alves, a gente viu, não, o lanche lá é bom, beleza. A oferta que eu recebi, irmãos, era tão boa que dava o lanche. Só o lanche. Eu falei assim, vou comer, cara, tô nem aí. Depois eu me viro com o Thaís, mas eu vou comprar esse lanche aqui. Aí peguei o menu lá, peguei o mais top que tinha, o X Coração, Triple X, Big. Daniel escolheu também. Quando eu peguei, irmãos, a bênção metafísica para comer, eu já pronto ali para saciar a sede. Tá se lambuzando o Diogo ali, tá imaginando a cena, né? Quando eu estou de posse da bênção, eu ouço uma voz assim, moço, eu não comi nada ainda hoje. Tem como o senhor pagar um lanche para mim? Eu falei, cara, o cara não pediu dinheiro, ele pediu lanche, tá com fome. Quando eu olhei assim, um cidadão maltrapilho, eu olhei para ele assim e falei, meu Deus, eu não tenho mais nada. O que eu tinha eu gastei aqui nesse Big Mac extra. O que é que eu faço agora? Aí Daniel aqui olhou para mim assim, meio que se vira como, rapaz, eu não posso fazer nada. Eu olhei para ele assim e falei, príncipe, esse lanche é seu. Aí ele, obrigado, meu irmão, tal, aquela alegria toda. Aí eu, não, meu irmão, vá lá, Deus abençoe. Chega em casa, eu volto pro meu cuscuz, mas fique em paz. Aí ele olhou para mim e falou assim, muito obrigado, moço. Falei, não, tranquilo. Aí ele, não, muito obrigado, porque o senhor falou para mim uma coisa que eu nunca ouvi de ninguém. Ninguém nunca me chamou de príncipe. Só que eu falei assim, tipo, na maior naturalidade, não foi nem, tipo, costume. Eu falei, ele, nunca ninguém me falou essa palavra. Nunca ninguém me chamou com um termo como esse, assim, tipo. Aí ele falou assim, eu só ouço as pessoas me xingando o dia todo. Eu falei, amém, meu irmão. Que Deus te abençoe. Falei do evangelho, ele foi para casa. Um enviado de Deus, voltando para casa. Portanto, meus amados irmãos, a igreja dos nossos filhos deve amar uns aos outros, mas não pode se esquecer de amar o estranho. Porque nós, por vezes, recebemos enviados de Deus
sem saber. Que tipo de igreja nós pertencemos, uma vez que nós não sabemos mais amar? Porque nós devemos amar a igreja, irmãos, porque a igreja é esse lugar. É esse lugar onde amor ao irmão e amor ao estranho devem ser praticados. Portanto, meus amados irmãos, que nós possamos amar sem julgamento, com hospitalidade acolhedora, cuidado com o próximo, praticando a generosidade. Eu concluo falando sobre mais uma ação exegética aqui na própria palavra, mas dessa feita recorrendo ao próprio português. Vamos fazer aqui um exercício rápido aqui, bem rápido. A palavra hospitalidade, ela possui um radical dentro dela, ou seja, uma outra palavra dentro dela. Que palavra é? Hospitalidade. Que palavra é que está dentro dela? Hospital. Veja, a palavra hospital, ela é uma palavra de origem latina, hospes, que significa hóspede ou visitante. Só que, olha que interessante, no início, essa palavra não estava relacionada a um lugar de tratamento médico, como a gente conhece hoje. Mas, na verdade, era um local onde os viajantes, peregrinos e estrangeiros podiam encontrar alojamento, alimentação e assistência para a sua jornada. A transição desse significado de hospedaria para local de cuidados médicos está intimamente ligada à influência do cristianismo primitivo. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Só existe hospital hoje por causa dos cristãos. Os primeiros cristãos, seguindo os ensinamentos de Jesus, enfatizavam a importância do cuidado e da caridade para os doentes e necessitados. Aí surgiu a ideia de hospital, por causa do amor cristão. Veja, irmãos, o que uma forma correta de amar produz. Foram os cristãos que inventaram o hospital, porque os cristãos resolveram amar como Jesus. Os primeiros cristãos, Alain, eles resolveram amar como Jesus, entendendo que amar como Jesus é amar o próximo, é amar pessoas. Um exemplo notável disso é o Hospital de São Basílio, fundado em 369, na cidade de Cesareia, hoje a cidade de Kayseri, na Turquia. Meus amados irmãos, eu concluo dizendo que nós devemos amar a igreja, porque a igreja é feita de pessoas, e nós devemos amar pessoas. Eu quero concluir lendo com vocês o verso 3 desse texto. Eu acho que eu vou fazer uma série só nesse capítulo 13 de Hebreus, porque pense quanta lição maravilhosa. Eu não ia nem ler esse verso 3, mas veja o que ele diz: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Quero ficar só com a primeira parte. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles. Irmãos, isso aqui é amor. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso aqui? O autor falando o seguinte: vocês aprenderam o conteúdo na carta toda, agora vamos à prática. Permaneça o amor fraternal, lembre da hospitalidade e lembre do preso, como se estivesse preso com ele. Tem um detalhe aqui que faz toda a diferença, irmãos. Lembra que eu falei no início que esse autor está escrevendo uma carta para cristãos perseguidos e que na maioria das vezes eles eram presos. Ele fala aqui agora: lembre do preso ou dos presos como se você estivesse preso com ele. Por quê? Porque a lógica aqui é muito simples. Ser cristão é crime. Então, se ser cristão é crime, você que assume ser cristão, assume o risco de ser preso. Aí veja que interessante. Um cristão preso, humilhado, vivenciando em condições subhumanas, em uma cadeia terrivelmente escura, uma masmorra solitária. Pense agora que esse cristão desse tempo acabou o alimento, a comida, o mantimento que ele tinha para sobreviver. Acabou. O Estado não repunha alimento, o Estado não dava comida para ele. Quem é que levava comida para ele?
os amigos, os familiares, os visitantes. Agora pense que esse cristão que está preso, que acabou a comida, só pode comer agora se alguém levar a comida para ele. Quem é que ia levar a comida para ele? O irmão da fé, outro cristão. E lá chegando, esse irmão estava levando comida para ficar preso também. Por quê? Porque se ser cristão é crime, ao se identificar na porta para o diretor do presídio, opa, pois não, vem visitar quem? Eu vim visitar o Pedro, o preso Paulo. Paulo? O apóstolo? O missionário? O cristão? Sim. Você é cristão? Sou. Pois bem, você está preso. Lembre dos presos como se você estivesse preso com ele. Sabe o que ele está falando aqui? Não abandone os que estão presos, se por acaso você ficar preso também. Por isso que eu amo esse texto, irmãos. Por quê? Porque ele me constrange a um nível que a pergunta a ser feita agora você já sabe qual é. Se fosse eu, sabendo que tem um irmão na fé preso, e que se eu for visitá-lo, eu vou ficar preso também, será que eu ia? E se fosse você? Pastor Jefferson está preso por pregar o Evangelho, por defender os princípios bíblicos, está com fome, vai morrer se não tiver comida. Você iria levar o alimento sabendo que você ficaria preso? Pois bem, irmãos, lembre do preso como se você estivesse preso com ele. Isso é amor. É amor sacrificial. Não é amor de lábios, é amor que dá a própria vida. Paulo saúda várias vezes na sua carta um casal chamado Áquila e Priscila. E em Romanos 16, Paulo fala o seguinte: saúdo Priscila e Áquila, os quais expuseram a sua cabeça por mim, ou seja, deram a vida. A Bíblia nos constrange, irmãos, quando o assunto é amor. Porque o nosso amorzinho aqui de oi irmão, paz, Deus abençoe. Ó, tá na luta, tá sem comer, vou orar por você. Tá doente, como o nosso irmão ficou 18 dias no hospital, tô orando. A Bíblia nos chama, irmãos, a ficar preso, se possível, no lugar do outro. Que tipo de amor é esse o nosso? Ame a sua igreja. Por quê? Porque ela é feita de pessoas. E pessoas precisam ser amadas. Se eu ficar preso e você não me visitar, vai ficar ruim para você. Mas sobretudo, irmãos, que a nossa vida não se resuma a nós. Sabe o que esses cristãos aqui estão nos ensinando? Quando eles iam lá ser presos, se entregarem, a Bíblia diz que os apóstolos, Atos capítulo 4, diz que eles louvavam a Deus porque eles estavam sendo presos por causa da causa de Cristo. Por que isso, irmãos? Porque eles não tinham a vida como preciosa. O problema é que você está muito ocupado com o seu mundinho perfeito e colorido e cheio de coisa para fazer. Quando a gente se descentraliza do nosso eu, a gente considera a vida, como Paulo disse, eu considero tudo perda diante da glória de Cristo. Portanto, irmãos, que permaneça entre nós o amor entre irmãos, o amor ao estranho e o amor aos vulneráveis. Que se um de nós aqui passar pelo vale da sombra da morte, que nós possamos confiadamente crer que nós teremos irmãos que irão nos amparar e irão nos suportar. Amém, igrejinha? Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. A igreja que nós queremos para os nossos filhos é uma igreja onde nós pertencemos e acolhemos. Por quê? Porque nós fazemos como Cristo fez. Jesus disse, Mateus 24, 25, não lembro agora. Um dia vocês vão perguntar para mim: mestre, como é que eu posso lhe agradar? Ele responde: tive sede, não me deste de beber, tive fome, não me deste de comer. Em resumo, irmãos, que o nosso amor seja praticado em ações essenciais. Amém?
Vamos reagir a esse sermão nessa noite? Vamos reagir cantando e ceando como igreja na noite de hoje. Eu estou sentindo a falta de alguns membros aqui da igreja. Irmãos, que a gente não perca o senso da glória que é o dia do Senhor, o domingo de Deus. Não apenas isso, mas a beleza de estarmos ao redor da mesa. Amém? Fiquemos de pé. Quero chamar aqui mais uma vez nosso irmão Igor para distribuir os elementos da ceia. E enquanto isso, nós iremos cantar uma canção que fala sobre a realidade do precioso sangue de Jesus. Mas antes, vamos orar. Você que é batizado, está em comunhão com a Igreja de Jesus, você está convidado e convocado a ceiar juntos essa noite. Senhor nosso Deus, como a realidade desse texto mexe comigo. O Senhor sabe que é verdade, Pai. Quantas vezes eu desprezei o amor